Meus pais usaram o dinheiro da minha faculdade pagando uma viagem luxuosa para o meu irmão, mas agora eu tenho todo o dinheiro deles. Eu sempre soube que minha vida nunca seria fácil. Desde que me entendo por gente, fui ignorada e desprezada por meus pais. Eles sempre favoreceram Gabriel, meu irmão mais velho, como se ele fosse o único que importava. Tudo o que ele fazia parecia ser perfeito aos olhos deles, enquanto eu vivia em uma constante sombra, como se minha existência não tivesse valor. Eu era invisível para eles. Alguém que estava ali apenas para ser descartada quando não fosse mais útil. E, quando se tratava de amor, a única pessoa que me deu afeto verdadeiro foi minha avó. Ela sempre foi a única que me via, que me defendia e me amava com uma intensidade que nunca conheci em outra pessoa. Ela dizia que eu era sua luz em meio à escuridão, e que, se dependesse dela, eu nunca teria que sofrer as mesmas humilhações que eu enfrentava todos os dias. Meus pais, por sua vez, sempre olharam para mim com um misto de desdém e frieza. Não importava o quanto eu me esforçasse, o quanto tentasse agradá-los ou ser útil. Nada parecia ser o suficiente. Gabriel, por outro lado, nunca precisou fazer esforço algum. Ele não tinha que estudar tanto, não precisava se preocupar com nada. Ele estava sempre sendo elogiado, mimado, como se ele fosse um príncipe, e eu uma criada. Fui colocada na posição de fazer tudo. E ele, o privilegiado, não precisava levantar um dedo. Eu cresci com uma sensação constante de inferioridade, como se minha única função fosse garantir o conforto e os caprichos dos outros, especialmente do meu irmão. Eu sabia que era mais do que isso, mas naqueles dias era difícil acreditar. Meu avô havia morrido quando eu ainda era bebê, e ele deixou toda a sua fortuna para minha avó. Os meus pais odiavam isso. Eles odiavam o fato de minha avó ter ficado com tudo, inclusive com a casa onde morávamos. Eles sempre falavam sobre a herança como se fosse um direito deles, como se tivessem feito algo para merecê-la. Minha mãe, com sua arrogância característica, sempre fez questão de expressar sua frustração por não ter sido ela a herdeira. Para ela, a fortuna era uma questão de justiça, um direito natural que ela acreditava que deveria ter sido seu. Mas minha avó insistiu para que continuássemos morando naquela casa. Algo que me confortava, pois a presença dela era tudo o que eu tinha de verdade. Ela não só nos acolhia, mas também cuidava de mim com uma atenção que nunca tive em outro lugar. Minha avó sempre fez questão de deixar claro que, quando morresse, tudo seria deixado para mim. Ela dizia que eu era a única pessoa em quem podia confiar para preservar a memória da nossa família e tudo o que o meu avô havia construído. Isso só aumentava a raiva de meus pais, que sentiam que a riqueza deveria ser deles e também a de Gabriel, que, como sempre, se sentia intitulado a tudo. A cada dia, o ódio e o desprezo que meus pais nutriam por mim se tornavam mais evidentes, mais agressivos. Eles diziam na minha cara que eu não tinha valor, que eu não seria nada sem eles, e que só o fato de me manterem sob seu teto já era um favor imenso. Eu era apenas uma carga, uma obrigação e nada mais. Mas o pior ainda estava por vir. Quando fiz 18 anos, meus pais finalmente me disseram que não iriam pagar minha faculdade. Eles haviam prometido, mas a promessa se revelou uma mentira, uma mera falácia. Eles usariam o dinheiro, que seria para minha faculdade, para bancar uma viagem de luxo para Gabriel. Ele iria para a Europa, enquanto eu deveria me contentar com a miséria de minha vida. Você não precisa disso. Não tem capacidade para ser mais do que uma dona de casa. Foi o que meu pai me disse, com um tom de desdém que ainda ecoa na minha mente. Eu sabia que ele não acreditava em mim. Ele nunca acreditou. Ele acreditava que meu lugar estava reservado para ser a serva de todos, sem direito a sonhos ou ambições. Eu me senti destruída. Quando entrei no meu quarto, fechei a porta e caí no chão, chorando como nunca havia chorado antes. A raiva pulsava dentro de mim como uma tempestade prestes a se desencadear. Tudo aquilo era demais. O dinheiro da minha faculdade, que deveria ser meu passaporte para o futuro, estava sendo usado para financiar os luxos de Gabriel. Ele faria aquela viagem dos sonhos enquanto eu seria deixada para trás. A dor era insuportável, e a humilhação ainda maior. Eu senti que o chão se abria sob meus pés. Eu sabia que minha vida estava sendo descartada diante dos meus olhos. E a única coisa que eu poderia fazer era engolir a dor, engolir a humilhação e continuar vivendo com essa sensação de impotência. Uma semana depois, recebi uma convocação de minha avó. Ela queria que todos fôssemos até sua casa. Fiquei apreensiva, pois sabia que ela estava doente, e cada visita à sua casa parecia ser uma despedida. Uma contagem regressiva para algo irreversível. Durante o trajeto, Gabriel não parava de falar sobre a viagem de luxo que faria. Ele detalhava cada aspecto com um sorriso arrogante, como se estivesse tentando me humilhar ainda mais. Meus pais, com seu tom arrogante e insensível, riam e comentavam sobre como iriam usar a herança de minha avó, como se fosse um direito deles, como se já estivesse garantido que tudo seria deles. Eu sentia um nó no estômago a cada palavra que ouvi, e meu ódio por eles aumentava a cada segundo.
Aquela conversa me deixava nauseada, como se o desrespeito fosse uma segunda pele deles, e eu não fosse nada mais do que uma poeira no caminho deles. Chegando na casa de minha avó, fomos recebidos por ela e pelo advogado dela, algo que imediatamente causou estranheza em meus pais. Eles estavam desconcertados, sem entender o que estava acontecendo. Eu também não sabia, mas algo dentro de mim já pressentia que algo estava para mudar. Eles começaram a se comportar como sempre, com arrogância, confiantes de que iriam sair dali com o que queriam, como sempre. O advogado, com sua postura séria, começou a ler o testamento de minha avó, e enquanto ele falava, meu coração batia mais forte. Cada palavra dele me deixava mais nervosa, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se aquecia com a certeza de que minha avó faria a coisa certa. Minha avó havia deixado tudo para mim: a casa onde morávamos, a casa na cidade, a casa na praia, 2 apartamentos, obras de arte e, para completar, uma grande quantia em dinheiro. Mas o que realmente me chocou foi a parte final. O advogado, com sua voz firme e inabalável, leu as últimas palavras do testamento. Tudo ficará com Clara. Gabriel, que estava relaxado no sofá mexendo no celular, saltou da cadeira como se tivesse sido atingido por um raio. Meus pais estavam perplexos, olhando uns para os outros, completamente perdidos, como se tivessem perdido o chão sob seus pés. Minha mãe, furiosa, interrompeu o advogado. Você errou! O nome é meu, não o dela! Gritou ela, sua raiva evidente. Mas a voz de minha avó, suave mas decidida, interrompeu a discussão. Está tudo... Curta e comente para a parte 2.